Uma boa noite a todos e a todas de vários lugares do Brasil, né? Os colegas da Casa Espírita Boa Nova, o nosso querido Breno, nosso palestrante de hoje, que depois eu apresento. Gostaria de convidá-los para as nossas lives de agosto com o tema Família, setembro, o nosso Setembro Amarelo. E gostaria que todos continuassem acessando nossas redes sociais, né? Então, agora nós iremos fazer a apresentação do nosso querido Breno Henrique de Souza, um trabalhador dedicado à doutrina espírita, trabalhador da Federação Espírita da Paraíba, né, colaborador do site espiritismo.net, é um site maravilhoso, onde a gente pode fazer pesquisa, baixar livros, trabalhos. E o tema de hoje, né, Breno, é meditação e espiritismo. Gostaria que todos, né, prestigiassem o nosso querido amigo Breno, que já foi nosso colaborador e continua sendo trabalhador do Boa Nova, né, Breno? Que tu tenha uma ótima palestra. Isso mesmo. Né? Isso aí, fique à vontade. Boa noite, Luci. Boa noite, queridos irmãos do Boa Nova. É um prazer imenso estar aqui com vocês, nos conectando novamente agora através da tecnologia. É um pouco distante aqui em João Pessoa, na Paraíba, o clima hoje de 20 graus, uma noite de chuva gostosa. E é isso. Estamos aqui unidos em torno desses ideais maravilhosos do Espiritismo, do Cristo, para trazer essas reflexões sobre um tema, vamos dizer assim, um pouco ainda incomum, não é? E espero que seja interessante para todos. Obrigado, Breno. Eu acredito, eu já posso prosseguir ou vocês têm mais alguma... Antes de prosseguir, sim, nós vamos fazer uma prece, né, inicial, para podermos começar esse trabalho dessa noite já conectados ao alto, né, conectados a Deus, a Jesus, serenando todos os nossos pensamentos, né, deixando a turbulência do dia a dia de lado, pedindo que Jesus ilumine o nosso caminho, né, que estejamos sempre conectados à espiritualidade superior e que possamos tirar bons ensinamentos dessa noite, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, sobretudo na nossa vida e na nossa família. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pois bem, queridos irmãos, o tema da noite de hoje, meditação e espiritismo. Escolhi este tema porque é um tema que está em evidência. Hoje fala-se muito de meditação e as pessoas me colocavam qual seria a relação entre esses dois temas. Se o espiritismo diz algo sobre meditação, se de alguma forma as duas coisas estão relacionadas. Vamos falar sobre isso e se isso pode se relacionar, se convém relacionar. Porque nem todas as coisas estão diretamente relacionadas com a temática espírita. Mas sobre isso, e aqui eu vou passar um slide, eu queria começar falando a respeito de Kardec, e ele fala no livro A Gênese que a doutrina espírita, como meio de elaboração, ou seja, a forma que foi constituída a doutrina espírita, procede exatamente da maneira que as ciências, não é? Isto é, aplicando um método experimental. Quando fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e remonta dos efeitos às causas, chega às leis fundamentais que os presidem, depois lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Então, Kardec, à sua época, ele analisava todos os fenômenos que se relacionavam com a mente humana, com a espiritualidade humana, com a existência humana. E, dessa forma, ele prosseguia avançando, chegando às leis fundamentais que presidiam aqueles fenômenos, e isso
quando convinha, quando tinha relação com o corpo básico de princípios doutrinários, ele relacionava e fazia seus comentários. A gente vai ver na Revista Espírita muitas relações entre o espiritismo e outras correntes de pensamento, em que Kardec analisava essas relações. Tem um caso interessante que eu gosto de mencionar, que está no livro Obras Póstumas, né, que é uma coletânea de escritos de Kardec após a sua desencarnação, chamado Tiara Espiritual, onde Kardec, no início, logo após haver lançado o Livro dos Espíritos, ele conhece uma senhora que era quiromante, ou seja, ela fazia leitura de mãos. E essa senhora convidou Kardec, ele sabia que ela era uma quiromante, convidou Kardec para ir na sua casa, ele foi à casa dela, ela leu, fez uma leitura da mão de Kardec, e ela anunciou algumas coisas que aconteceriam, e que de fato viriam a se confirmar, sobre a sua posição de liderança espiritual, sobre o seu papel importante no movimento espírita, e como um líder, né, ele teria tiara, essa tiara espiritual é mais ou menos como aquela auréola, não é, que existe nas representações dos anjos, dos seres espiritualmente elevados. E Kardec, tudo bem, ouviu, silenciou. Depois de algum tempo, de alguns anos, quando Kardec tomou uma posição proeminente de destaque no movimento espírita, ela reencontrou com Kardec e perguntou: e agora, você acredita na leitura de mãos? E Kardec respondeu de modo interessante. Ele disse: menos do que antes. E aí ele veio explicar que não eram os traços das mãos que permitiam que ela enxergasse ou pressentisse o futuro dele, mas uma capacidade que ela detém, uma segunda vista, uma dupla vista, uma capacidade mediúnica que a fez enxergar, predizer essas coisas que, de certa forma, já estavam planejadas, já estavam marcadas no planejamento reencarnatório de Kardec. Porque as linhas em si eram uma questão biológica ou do uso das mãos e tudo mais. Então, aí podemos tirar umas lições interessantes. A primeira lição é que Kardec ele não se recusou a ir à casa da senhora e permitiu que ela lesse a mão dele. Olha só, ele podia ter tido uma atitude preconceituosa, dizer: eu vou lá na casa de uma leitora de mãos, né, de uma vidente. Não, ele não teve essa atitude preconceituosa. Ele foi de mente aberta analisar o fenômeno, mas não quer dizer que ele concordou com toda a tese que aquela senhora apresentou de que o futuro pode ser visto nas mãos. Ele analisou com os olhos de quem analisa profundamente o fenômeno, foi às leis fundamentais que presidem o fenômeno, viu que aquela questão não só das mãos ou das cartas ou de qualquer tipo de sistema oracular é, na verdade, uma muleta psicológica que reflete uma capacidade da alma, que é a capacidade da precognição. Então, ele chega às leis fundamentais que presidem o fenômeno, despina o fenômeno de toda a aura mística ou de sobrenatural, ou de algo fora do comum. Não, ele chega àquelas leis básicas, àquelas leis fundamentais. Então, é isso que eu quero dizer, porque estamos falando de meditação, e a meditação, ela vem principalmente das doutrinas orientais, do hinduísmo e do budismo, e ela vem revestida de toda uma carga mística, cultural, tradicional. Ela chega revestida das tradições respectivas, dependendo da origem. Então, é importante dizer, e aí eu vou tratar da meditação dentro de uma dimensão ou de um enfoque mais científico, porque vai demonstrar que os efeitos benéficos da meditação, hoje, eles já são demonstrados pela ciência, né? Já são amplamente demonstrados pela ciência. Eles não precisam estar revestidos da vestimenta tradicional, mística, ou da roupagem cultural desses povos originários. O que não tem problema também, caso alguém queira praticar alguma linhagem ou modalidade de meditação dentro dessas culturas ou dentro dessa vestimenta tradicional, seja de uma linhagem hinduísta, seja de uma linhagem budista, mas claro que o espiritismo ele não vai adotar em nenhum momento essa roupagem cultural que é própria daquela linguagem, daquele povo e daquele contexto. Então, vamos pensar sobre o que é meditação
Porque na época de Kardec, essa palavra tinha um significado diferente. Aqui eu tenho um trecho de um livro do Heitor Duville, que é um magnetizador da época de Kardec, e ele colocou a meditação como um estado no qual entra o nosso espírito para refletir sobre um assunto qualquer, examiná-lo seriamente, aprofundá-lo e procurar conhecê-lo tanto quanto possível. Então, a gente está falando aqui de meditação enquanto reflexão. A gente diz, vamos meditar sobre o assunto, quer dizer, vamos refletir sobre um assunto. Na época de Kardec, ainda não existia o conceito de meditação ainda não era popular no Ocidente o conceito de meditação dentro dos princípios da atenção plena, tal qual é compreendido hoje, e oriundo dessas correntes orientais, principalmente. Porque não são apenas elas, como eu mencionei, o budismo e o hinduísmo, as únicas tradições que praticam a meditação. E, de certa forma, nós vamos observar e vamos relacionar isso até com o Ocidente, como a meditação ela está presente, de alguma maneira, até mesmo dentro do próprio Espiritismo. Agora, esse conceito da meditação, esse que vem do Oriente, da atenção plena, aqui eu também, já que eu citei um autor francês da época de Kardec, estou citando um autor francês que é um monge francês, que escreveu esse livro, A Arte de Meditar, e ele fala da origem sânscrita da palavra meditação. Primeiro de origem sânscrita, e do sânscrito também passa para o tibetano. Então, são respectivamente, de origem do sânscrito, a palavra bhavana, que significa cultivar. Alguns também traduzem já do português essa palavra bhavana como desenvolver um hábito, e gom, que significa familiarizar-se, ou tornar-se, né? Ou fazer algo de maneira que aquilo se torne um hábito também. Trata-se principalmente de familiarizar-se com uma visão clara e justa das coisas e cultivar qualidades que nós todos possuímos, mas que permanecerão em estado latente enquanto não nos esforçarmos para desenvolvê-las. Veja bem que é bem diferente daquele conceito de simplesmente estar atento ou de simplesmente refletir sobre alguma coisa. Trata-se de uma prática de mudança de comportamento, de postura mental. Seria, de certa forma, uma reprogramação mental. Diria muito mais profunda do que propõe, por exemplo, permita-me dizer, a programação neurolinguística, que já vai buscar alguns elementos até aí. Porque, de fato, observa-se que a prática da meditação promove modificações do comportamento, e não apenas do comportamento, mas da própria estrutura cerebral. Essa obra interessante do Daniel Goleman, o Daniel Goleman é aquele autor que escreveu Inteligência Emocional, esse livro ficou muito famoso, e ele, junto com um cientista, o Richard Davidson, lá nos Estados Unidos, eles fizeram pesquisas com monges tibetanos, com monges budistas, inclusive com o próprio Dalai Lama, para escrever e estudaram cientificamente o cérebro, o funcionamento do cérebro desses monges nas universidades, escreveram essa obra aí, A Ciência da Meditação, como transformar seu cérebro, mente e corpo. É isso mesmo, cérebro, e a gente vai ver como. Não é só a questão da forma de pensar, a própria estrutura física, ocorrem modificações físicas no cérebro das pessoas que praticam, que são praticantes de longa data da meditação. Então, quais são os benefícios? Vamos logo direto a alguns benefícios trazidos por esse livro, que eu recomendo a leitura, para quem se interessar por essa perspectiva mais científica sobre o tema. Redução dos ritmos metabólicos, ou seja, quem começa a meditar consegue, durante a meditação, reduzir o ritmo, o uso do oxigênio, a respiração, os batimentos cardíacos, aumentar a resistência elétrica da pele, diminuição do ácido lático do sangue, ou seja, isso é sinal de menos excitação e ansiedade, porque quando nós estamos ansiosos, há um aumento desse ácido lático, redução da pressão sanguínea, redução da ativação da amígdala diante de estímulos negativos, até 50% da atividade, né, da ativação da amígdala. Não é a amígdala essa da garganta, existe um dispositivo, uma parte no cérebro,
certo? Que na área responsável por nossas emoções, chamada amígdala cerebral, e que ela responde diretamente às nossas reações emocionais. Acende-se como? Eles ligam eletrodos no eletroencefalograma, no vídeo eletroencefalograma, e são capazes de escanear e monitorar a atividade do seu cérebro quando você tem determinadas emoções ou quando você faz determinadas atividades. Então, eles ligam esses eletrodos no cérebro, a cabeça dos monges e das pessoas que praticam meditação e monitoram, escaneiam, né, de acordo com o andamento da prática meditativa. Redução da pressão sanguínea, já falei, redução da ativação da amígdala, ou seja, até 50% diminuindo a percepção da dor e do estresse emocional. Mais rápida recuperação do estresse, resiliência. Ativação da amígdala, aí é o contrário, perante o sofrimento alheio, aumentando a empatia e a compaixão. Ou seja, diante de estímulos negativos, como de pensamentos negativos, ou de dor, ou de estresse, há uma menor ativação da amígdala. E, no entanto, existe uma maior ativação dessa área emocional do cérebro quando necessitamos ter uma ligação com o outro. Essa sensação de empatia com relação ao sofrimento alheio. Aumento da capacidade de concentração, atenção seletiva e memorização. Tratamento de inflamações, enfermidades psicossomáticas, autoimunes e dor crônica. Retarda o envelhecimento celular. Parece uma panaceia, né? Mas todos esses benefícios que eu estou citando para vocês, o livro cita os estudos, as fontes, não é que a gente não vai fazer uma apresentação acadêmica aqui citando longas fontes e referências bibliográficas que já estão resumidas ali na literatura, mas ele aponta alguns desses benefícios, eles já são amplamente demonstrados, outros eles têm fortes indícios. Aumento da espessura de regiões do cérebro relacionada com as habilidades acima e uma diminuição do volume cerebral na área associada ao querer e ao apego. Veja que interessante. Tratamento da depressão e transtornos de ansiedade, ou seja, colabora com certeza com as pessoas que até uma estratégia de tratamento para a depressão e para os transtornos de ansiedade. Em outras fontes também, não nesse livro, eu consegui observar que existem estudos que apontam que algumas pessoas aumentam suas capacidades extrasensoriais e mediúnicas após iniciarem práticas meditativas. Mas essa meditação, eu vou só de maneira resumida, porque aqui não é o objetivo dar uma aula sobre meditação ou técnicas de meditação, mas sim fazer essa ponte, essa relação com a doutrina espírita. Ela tem pelo menos duas modalidades principais, porque quando a gente fala meditação, é como você falar esporte. Esporte, você diz, eu faço esporte. Qual esporte você faz? Existem muitas modalidades esportivas. Algumas facilitam o desenvolvimento de determinadas capacidades físicas e outras capacidades físicas. Da mesma forma, existem muitas modalidades de meditação, tá bom? E, pelo menos do budismo, do hinduísmo, a gente fala primeiro do hinduísmo porque a meditação ela já existia no hinduísmo antes da origem do budismo. Quando surge Buda, Siddhartha Gautama, a história deles já surge através da prática da meditação. Não é? Lá no livro dos Upanishads, que está lá no Mahabharata, né, que é o grande livro sagrado não é, do hinduísmo, dos hindus, um livro com mais de 5.000 anos, a gente vai ver nesses escritos dos Upanishads fazendo referência à meditação, referências à prática da meditação, que eles falam de ouvir, pensar e meditar. Ouvir, que seria, primeiro, receber o conhecimento sobre a meditação, esse que a gente está falando aqui, vocês estão ouvindo, estão refletindo, a gente vê lê livros a respeito, toma aulas a respeito. Pensar é a reflexão sobre isso, é aquele conceito de meditação que é tido aqui no Ocidente, chama meditar sobre um assunto, na verdade não é meditar, é pensar, é refletir sobre esse assunto, para que a gente possa ter uma introspecção, um conhecimento e uma receptividade sobre esse tema, e depois ir à prática da meditação propriamente dita. E aí a gente tem pelo menos duas grandes modalidades, que na maior parte das linhas do hinduísmo e do budismo, que é a chamada shamatha e a vipassana.
A chamata seria ou chamatia, dependendo da tradução, uma modalidade mais inicial, onde a pessoa que faz a prática da meditação, ela desenvolve um estado de contemplação. E contemplar o quê? Começa a observar, por exemplo, a sua respiração, as coisas que estão ao seu redor, não é? A observar seus próprios pensamentos e entrar num estado de receptividade, onde você para de utilizar o julgamento, o raciocínio, não é? De ficar os pensamentos pulando na nossa cabeça, como um macaquinho que pula de galho em galho, não é? E começar a acalmar a mente para entrar num estado de receptividade e não em um estado de pensar agressivamente, de julgar todas as coisas. Vocês já pensaram, já observaram que nós estamos sempre julgando mentalmente? Passa alguém, a gente julga, esse é baixo, esse é alto, é bonito, é feio, né? Estamos sempre julgando as situações, julgando as intenções, julgando as pessoas, classificando, rotulando, categorizando. A mente está sempre, não é, fazendo esse processo, que é um processo objetivo, é um processo agressivo, não é um processo receptivo, é um processo de intrusão sobre a realidade com a nossa classificação. E a meditação, ela passa primeiro por um processo de educar a mente para você deixar de ter essa atitude, vamos dizer, julgadora, essa atitude rotuladora, essa atitude ativa, para uma atitude receptiva. Então, esse é o passo inicial, né? Tornar-se receptivo, perceptivo. Perceber o próprio corpo, perceber a própria respiração, perceber as próprias emoções, dar-se conta até de como a sua mente está funcionando. Então, existem técnicas, modalidades para desenvolver isso. E isso ajuda a se conhecer. Lembremos que o espiritismo baseia-se tanto no cristianismo, como tem como precursores Sócrates e Platão. E Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, isso estava escrito no oráculo de Delfos, lá em cima. Conhece-te a ti mesmo. É uma grande máxima que também falamos no espiritismo. Diria que a meditação ela facilita nesse processo, porque começamos a estudar os nossos pensamentos, a conhecer-nos integralmente, corpo, mente e emoções. Agora, a Vipassana, ela vai para um estado mais criativo, não é? Existem estados e técnicas de meditação onde a mente ela começa a construir mentalmente as chamadas visualizações. E a gente vai ver que isso já é utilizado no movimento espírita, quando, por exemplo, vamos a um seminário e alguns palestrantes conhecidos, consagrados por todos nós, realiza uma prática de visualização criativa, de visualização da saúde, de visualização positiva. Pense que eu sou luz, não é? Eu sou paz. Não é? Imagine-se, por exemplo, em um determinado ambiente, e a gente começa a fazer construções. Isso são técnicas meditativas também, e que são benéficas, porque nos conduzem a um estado emocional, a um estado mental, que nos beneficiamos imediatamente apenas por entrarmos nesse estado. Porque nós entramos em outra sintonia, em outra faixa. A mente entra em uma outra frequência. Deixa falar em frequência, rapidamente, aqui sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele produz sinapses, né? Que são comunicações quimioelétricas entre os neurônios do nosso cérebro. E essas sinapses, elas produzem uma frequência elétrica. Quando o scanner, lá, o videoeletroencefalograma, faz esse escaneamento, ele monitora também essas frequências. E elas são classificadas dessa forma, como estão nessa tabela aí. O cérebro, na verdade, produz simultaneamente várias dessas frequências. Determinada região, ela pode produzir mais uma frequência beta, enquanto outra região está produzindo uma frequência alfa. Mas dizemos que, de modo geral, ou de maneira predominante, quando estamos acordados, o nosso cérebro ele está nessa faixa beta. Quando estamos aqui despertos, não é? Se todo mundo está desperto, se não tiver chato, estamos em beta. Mas, quando começamos a entrar em um estado de relaxamento profundo, o cérebro já entra em alfa. Teta seria as faixas e delta de sono profundo, tá?
de sono e delta de sono profundo. Essa faixa gama, ela é atingida rapidamente quando nós temos um insight. Sabe aquela ideia, aquela iluminação que você tem? Uma epifania, uma coisa que surge de repente na tua cabeça? É como se desse uma explosão gama no teu cérebro. E pode-se registrar isso. O que acontece é que observou-se que os meditadores, eles rapidamente passam do estado beta para o estado alfa. Então, sabendo disso, criou-se técnicas e até aparelhos para facilitar a transição do cérebro do estado beta para o estado alfa. E os meditadores profundos, que são aqueles monges, os verdadeiros atletas olímpicos da meditação, eles têm longos períodos, minutos até, de estado gama no cérebro. Quando eles se sentem fundir-se com o ambiente ao seu redor, quando eles entram nesse estado que alguns chamam de nirvana, ou de iluminação, ou num estado de profunda integração e contemplação, o cérebro deles manifesta esse padrão, que para nós acontece em milésimos de segundo, para nós meros mortais, assim como pessoas comuns. Então, aqui o cérebro, nós podemos observar que quando nós estamos pensando, raciocinando, julgando, classificando, utilizamos mais essa parte do lobo frontal ou pré-frontal. É a parte que se ativa mais no cérebro. E quando nós estamos mais receptivos, ou seja, em um estado de receptividade, de observação e não de elaboração de ideias, ativa-se mais as regiões posteriores do cérebro, ou seja, do lobo parietal, do lobo occipital, tá bom? Então, de fato, quando os meditadores, observa-se isso também, tanto quanto os médiuns, sobre isso vamos falar, utilizam mais essa parte posterior, porque estão em um estado de receptividade, ao invés de estar utilizando a parte frontal. Então, esse senhor, o Joseph Kamiya, que lá na Califórnia, acredito, ele foi um dos pioneiros em observar que os meditadores produzem ondas alfa em grande quantidade. E ele criou aparelhos como esse aparelho aí, que é um aparelho que induz o cérebro ao estado de ondas alfa, não é? Uma técnica chamada biofeedback, que já era utilizada em laboratório. É simples, ele é mais ou menos um scanner da frequência do seu cérebro, você começa a meditar, e ele sinaliza quando você entra em alfa e quando você sai. Assim você está vigilante para ver se aquele comportamento mental ele está realmente conduzindo você para esse estado alfa. Também existem outras técnicas, como os sons binaurais, não é? Que vocês vão ver aí na internet, no YouTube, várias músicas ou frequências de sons binaurais, que significa uma emissão de sons em frequências diferentes, uma frequência no ouvido direito, uma frequência no ouvido esquerdo. A diferença entre eles dá a frequência média, não é? Que é compensada pelo nosso cérebro, que ao compensar essa diferença, entra mais facilmente num estado de meditação. Também os sons binaurais são estudados, existem estudos demonstrando que eles facilitariam o estado meditativo. Então, veja que a coisa vai até para um campo meio tecnológico. Agora, já indo para a questão da mediunidade, relacionando aqui com o espiritismo, e deixa eu olhar a hora, porque nós não podemos, eu tenho essa preocupação. Agora, temos aqui alguns estudos, e vamos observar que o resultado dos estudos científicos feitos com médiuns ao estudar o cérebro dos médiuns, são semelhantes aos resultados dos estudos feitos com o cérebro, observando o cérebro dos meditadores, conforme aquele livro que eu citei lá no começo. Já esses estudos aqui com os médiuns não está naquele livro, estão em outras fontes que eu cito aqui nos slides. Tá bom? Então, no primeiro estudo, avaliaram 8 praticantes budistas, aqui, claro, são meditadores, mas um grupo de freiras franciscanas. Veja só. São religiosas, católicas. A atividade das áreas do cérebro responsável pela orientação tempo-espacial diminuíram e praticamente bloqueavam no êxtase. Por que isso? Porque disse que as pessoas que entram num estado de uma percepção de fusão, de integração com o todo,
nos estados de maior êxtase meditativo, perdem a noção do tempo, do espaço, é como se elas se integrassem com tudo. Estimulação dos lobos temporais e sistema límbico, que é a parte responsável pelas emoções, é ali que está no sistema límbico a amígdala cerebral, acompanhadas de fortes experiências emocionais. O novo campo foi baseado em neuroteologia. Agora, cabe uma reflexão para nós. De fato, o Espiritismo ele não fala de meditação nesses termos, que é trazido principalmente a partir do Oriente, como eu disse, mas a gente vai ver que aqui no Ocidente existem tradições milenares que tratam também da meditação, como o druidismo, né, e algumas ordens ocidentais, a própria teosofia. A teosofia vai beber na fonte do Oriente, mas existem algumas ordens ocidentais que falam a respeito da meditação. Então, a gente vai observar que o Espiritismo ele não falava da meditação nesses termos. Mas nós temos, no Livro dos Espíritos, nas leis morais, uma lei chamada Lei de Adoração. E nós costumamos associar a prece apenas aquele palavreado de dizer, meu Deus, me ajude, ou graças a Deus, ou obrigado, de agradecer, e é uma determinada recitação. Mas, quando nós lemos atentamente a lei de adoração, nós vamos observar que os espíritos eles falam principalmente de um estado de conexão mental e emocional com a divindade, ou com o plano de existência divinos. Mas não é isso que fazem os meditadores? Não é esse o resultado da meditação? Então estamos falando de linguagens diferentes, mas estamos falando de coisas que se conectam. A linguagem é diferente. Quem for bem legalista ao pé da letra, de fato não vai encontrar. Mas esse experimento demonstra que os monges budistas e as freiras franciscanas tiveram resultados cerebrais semelhantes. O impacto foi semelhante. Aí eu pergunto, será que nós estamos, de fato, usufruindo todos os benefícios da prece? Será que acreditamos que a prece, quando os espíritos falam de tudo de bom que é a prece, será que a meditação, que para mim, de certa forma, meditação e prece são palavras diferentes, mas que falam de coisas que estão conectadas, agora nessa nova linguagem que a gente chama de meditação, que já está no espiritismo como prece, como a lei de adoração, a gente não vai descobrir desde uma outra perspectiva todos esses benefícios que estão se demonstrando cientificamente? Fica a reflexão, não é? Temos muito a aprender, não é? E ver que o espiritismo ele de certa forma não tem os moldes tradicionais, como nós dissemos, daquelas tradições milenares orientais, mas tem a nossa linguagem própria. Outro estudo. Nesse estudo, o brasileiro Júlio Pérez pesquisou médiums durante a atividade de psicografia, constatando a redução da atividade de algumas áreas do cérebro que são associadas ao raciocínio, o córtex pré-frontal, não é? E frontal. Planejamento, geração de linguagem, movimento e solução de problemas. A complexidade das cartas redigidas durante o transe da psicografia deveria estar relacionada com a maior atividade nessas áreas do cérebro. Isso é tão interessante, porque se ele estivesse inventando a psicografia, se ele fosse um farsante, que tivesse... quem garante que o médium não está escrevendo aquilo da cabeça dele, né? Você vê lá o médium, ele coloca a mão aqui e escreve coisas no papel. Se ele estivesse criando coisas na sua mente, essa área do cérebro, né, do córtex pré-frontal, ela estaria em grande atividade. E o que demonstra justamente o contrário, uma diminuição da atividade dessa área e um aumento da área posterior, que é uma área justamente responsável pela receptividade, por um estado receptivo, dando fortes indícios aí de que não apenas ele não está elaborando aquilo que está escrevendo, como ele está recebendo e percebendo aquilo de alguma maneira. Olha que interessante. Estudo 3. A pesquisadora brasileira Alexandra Manieri analisou em uma universidade alemã 8 médiuns em estado de transe com um eletroencefalograma funcional. É o EEG funcional. Que é ainda mais moderno, um aparelho ainda mais moderno. Durante o transe,
existem mais áreas ativadas relacionadas ao sistema perceptual, ou seja, aquele que eu falei para vocês, da percepção, comprovando aquilo que já foi dito no estudo anterior. As sensações, áreas mais atrás do cérebro. A área já à frente do cérebro tem relação com a imaginação, criação de ideias e construção de pensamentos, conforme também já explicamos. Aqui temos as fontes desses estudos, tá? Eles vão ficar aí disponíveis, eu passo para a Lucy depois, para quem tiver interesse, aí um PDF, e quem quiser pode consultar, né, as fontes originais dos artigos onde foram citados esses 3 estudos, que não estão no livro, não é? A Ciência da Meditação, que eu coloquei para vocês lá no começo. Então, vamos aqui para algumas conclusões assim principais sobre essa questão da meditação na nossa intervenção de hoje, né? A prática da meditação favorece o bem-estar físico e mental. Contribui ainda para o autoconhecimento, desenvolvimento da empatia e compaixão. Sim, por quê? Porque existem técnicas de meditação que estão focadas, primeiramente, na concentração, na receptividade, num estado de atenção plena, onde, principalmente, usa-se muito as técnicas de respiração, as técnicas posturais, nós vamos ver muito isso na yoga, dependendo da escola e da tradição, tem uma exigência maior ou menor com relação à questão da postura. A gente vê aquele slide inicial onde a pessoa está lá numa posição de lótus. Outro dia eu falava desse tema, alguém me disse, mas eu não consigo ficar naquela posição com as pernas cruzadas. Mas isso não é condição indispensável para meditar. Você pode fazer uma meditação sentável confortavelmente. Agora, numa postura que o corpo não esteja tensionado, e que permita a respiração de maneira livre. Porque a respiração é algo fundamental em todas as linhagens, em todas as tradições e escolas de meditação. Existem várias técnicas de meditação que auxiliam a obter os resultados esperados pela meditação. Agora, existem também técnicas de meditação que são responsáveis pela construção, por cultivar estados mentais. Existe, por exemplo, a meditação da compaixão, que são práticas para desenvolver a empatia. A compaixão, não só aquela compaixão teórica, mas a capacidade de interiorizar essa compaixão e de ter empatia com o sofrimento do outro. Olha só que interessante. Então, lá nas técnicas que eu disse, que a Vipassana, né, desenvolve-se muito essas meditações dessa modalidade, né, de compaixão, onde você constrói estados mentais positivos, mas não apenas isso, você aprende a desconstruir estados mentais negativos. Então, veja só, nós temos aqui uma ferramenta que podemos trabalhar, primeiramente, conhecendo os nossos estados emocionais mais profundamente, trabalhando esses estados emocionais e transformando esses estados emocionais. O que é isso? Como é que a gente chama isso no Espiritismo? Reforma íntima, não é? Então, nós temos aqui um auxiliar. E esse auxiliar está relacionado também, como dissemos, com um conceito muito comum e básico na doutrina espírita, que é a chamada lei de adoração. Poderia até relacionar essa lei de adoração com a lei de contemplação. Veja como as coisas estão interrelacionadas. E aqui nós não estamos falando, como eu disse no começo, de trazer outras tradições e misturá-las com o espiritismo. Estamos falando de uma técnica. Hoje essa técnica ela é utilizada dentro das universidades, ela é difundida com nomes como, por exemplo, mindfulness, que são essas técnicas já despidas do seu caráter religioso e tradicional e adaptadas de maneira muito prática, muito direta, ao desenvolvimento desses estados mentais, sem a ligação com uma doutrina religiosa específica, mesmo que todas as pessoas são livres para seguir algum tipo de tradição.
mas a técnica em si. E essa era uma preocupação do Dalai Lama, quando fez esse trabalho com o Daniel Goleman, de que, ao se submeter, e o que fez os monges se submeterem, muitos dos monges se submeterem a esses estudos, não foi o interesse pela projeção pessoal, por nada disso, porque eles não tinham esse tipo de interesse. Era de saber como esse conhecimento poderia beneficiar as pessoas e reduzir o sofrimento delas. Olha que interessante. E isso me lembra também a ideia da caridade trazida na doutrina espírita. Até uma passagem dos evangelhos, das epístolas de Paulo, a gente tem aquela epístola aos Coríntios, muito famosa, não é? Que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor ou a caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E em algum determinado momento, um dos versículos, ele diz: ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, se não tiver a caridade, de nada valerá. E como é que eu posso doar todos os bens aos pobres e não ter a caridade? As pessoas podem fazer uma doação por orgulho, pode fazer uma doação para que a sua empresa tenha uma maior projeção. Bom, ainda bem que a empresa faz isso, não estou dizendo que não faça. Mas a verdadeira caridade é aquela que é feita desinteressadamente, dá com a mão direita sem que a esquerda saiba. Ou seja, eu não faço para ter nenhum tipo de reconhecimento, de projeção ou de benefício. Eu faço por empatia, por necessidade, não é? De diminuir o sofrimento do outro. Então, essa é a verdadeira caridade. E então, quando desenvolvemos reflexões técnicas que ajudam a desenvolver a compaixão, estamos também aí com uma ferramenta que contribui para estimular a prática da caridade. A verdadeira prática da caridade, que é a caridade que é feita com empatia, não o simples fato de dar o bem material. Algumas modalidades de meditação, a segunda conclusão, produzem repercussões no cérebro semelhante àquelas produzidas durante o transe mediúnico. E é interessante que as técnicas meditativas, elas podem ajudar a melhorar o desempenho da mediunidade. Porque um dos fatores que atrapalham a prática mediúnica, principalmente em médiuns e iniciantes, é a falta de disciplina mental. Entenda-se disciplina mental como essa capacidade que os meditadores atingem de ter uma mente mais serena e uma mente capaz de ter controle sobre esses pensamentos flutuantes, não é? Aleatórios, e entrar em um estado de receptividade, entrar em um estado emocional positivo, e isso contribui mediunicamente. Algumas fontes que citei demonstram que muitas pessoas, após iniciarem práticas meditativas, tornaram-se médiuns ou desenvolveram outras capacidades extrasensoriais, de percepção extrasensorial. Olha aí, a terceira conclusão. Estudos apontam que alguns meditadores desenvolvem capacidades de percepção extrasensorial. Então, as pessoas dizem: Breno, a gente, quando vai a uma reunião mediúnica que pede-se para se concentrar, né? O que isso quer dizer, então? Né? Se concentrar é alguma coisa que você tem que fazer muito esforço? Não. A concentração faz parte da meditação. A concentração é uma das técnicas utilizada na meditação, mas nem toda meditação é concentração. Agora, quem está ali desenvolvendo a mediunidade, ele pode se concentrar. A concentração, ela ajuda, por exemplo, a você se abstrair de pensamentos aleatórios. Por exemplo, quando você se concentra numa música suave, e que está ali colocada de fundo, e você se concentra numa imagem, por exemplo, da figura do Cristo, não é? Isso automaticamente te desliga de outros pensamentos, trazendo a mente para um estado de harmonia e de receptividade. Mas mais do que simplesmente que essa concentração inicial através de um objeto é chamada, eles chamam nas tradições orientais de shamatha, não é? Lembre que tem aquelas duas técnicas, né, principais, aqueles dois grandes grupos de meditação, shamatha, o shamatya e vipassana. Então a inicial seria essa shamatya, essa seria uma shamatya impura,
onde você necessita concentrar a mente em um objeto. Às vezes esse objeto pode ser a sua respiração. Preste atenção na sua respiração. A gente sempre escuta isso nas orientações sobre meditação. Preste atenção naquele quadro, ou na imagem do Cristo, ou focalize uma imagem da natureza, porque ainda não somos capazes de entrar em um estado de receptividade sem utilizar de uma muleta psicológica. Mas já os meditadores avançados, eles não precisam nem necessariamente fixar a mente num objeto, eles automaticamente já entram nesse estado de receptividade. E esse estado de receptividade para o médium certamente facilitará não somente que ele obtenha em transe mediúnico, mas também que a qualidade dessa comunicação mediúnica seja melhor, diminuindo o fenômeno do animismo. Porque uma mente poluída é como um vaso sujo. Quando você mete água dentro de um vaso sujo, a água que é limpa, ela fica suja. Então, tanto é que a gente vê isso também na obra de André Luiz, falando a respeito da educação mediúnica e da necessidade do equilíbrio moral do médium. Porque esse equilíbrio moral também vai dar um estado mental que lhe permite ser um bom filtro, né? Tanto o médium tem que se preparar intelectualmente, mas principalmente emocionalmente, para que seja positiva, vamos dizer assim, proveitosa a sua atividade mediúnica. Então, pessoal, essas são algumas das considerações que eu queria deixar aqui com vocês hoje sobre a meditação, já sem ultrapassar muito o tempo. Talvez o Luci ou os colegas aí queiram fazer alguma colocação. Às vezes a gente fala e passa por cima de alguns temas e algum ponto não fica muito claro. Espero que tenha atingido o objetivo para todos vocês de esclarecer esse tema, ou pelo menos de abrir uma porta para uma temática que antes não tinha sido considerada, e de repente podemos começar a buscar leituras sobre o assunto e ver como a própria doutrina espírita já traz no seu bojo de conhecimentos, como eu coloquei aqui, a oportunidade de aprendermos e de realizarmos essas práticas. Elas, de certa forma, já estão implícitas. E só temos a nos beneficiar quando buscamos tudo aquilo que é positivo, que é para o engrandecimento humano, para a melhora do ser humano, acredito, e que não contradiz os princípios fundamentais do Espiritismo, pode ser acrescentado na nossa vida, e acredito que isso já tem sido praticado, como eu disse, por grandes expoentes da doutrina espírita, que em seus seminários, em suas palestras, principalmente em seus seminários, realizam práticas meditativas de projeção, de mentalização, de construções que ajudam a recompor o nosso equilíbrio emocional, o nosso estado mental de paz e de tranquilidade. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de voltar aqui, mesmo que virtualmente, ao Boa Nova, trazendo essa pequena contribuição, e passo a palavra. Espero que possamos... Obrigado, Breno. Esse assunto é muito interessante, tanto que, quando tu disse que tinha esse tema, nós logo pensamos, é esse o tema, né? Um tema muito interessante, pouco falado, né, nas palestras. Então, futuramente a gente pode voltar a falar desse tema, né, Breno? Isso. Uma outra hora. Realmente, nós fazemos por conta do modelo, desse modelo de transmissão, para não tornar muito cansativo, uma coisa um pouco topificada, não é? De alguns tópicos fundamentais sobre o tema, até para despertar o interesse das pessoas. De fato, é um tema muito vasto e é impossível esgotá-lo nesse curto tempo que a gente está aqui. Mas a gente tenta fazer uma apresentação resumida para que abrir a discussão. Isso é o mais interessante. Exatamente.
Então, futuramente voltamos a esse assunto e também, né, nós temos um outro assunto muito interessante que é sobre sonhos, né, que tu fala muito bem sobre isso. Vamos agendar então, né? Então, agradecemos os teus estudos, né, por compartilhar conosco esse tema tão interessante, né? Muito obrigado pela participação de todos que estão nos assistindo, né? E vamos torcer para que logo você volte a compartilhar conosco. Então, muito obrigado. Quem sabe pessoalmente, né? Isso, pessoalmente. Logo. Tá? Então, você pode fazer a prece final para nós, daí para nós encerrarmos os trabalhos desta noite. Certamente. Vamos realizar uma prece e, ao mesmo tempo, podemos dizer, vamos meditar. Né? Então, procuremos estar de modo cômodo, né? Quem está assistindo agora ou quem assiste depois, em suas cadeiras, procurar respirar profundamente para aliviar as tensões. Apenas 3 respirações profundas, elas já aliviam as nossas tensões. Isso facilita que a gente se conecte com essa ideia da prece. Então, já que o tema foi esse, né? Então, respiremos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Procuremos fixar em nossas mentes uma imagem que nos transmite tranquilidade, que nos transmite paz, que nos transmite elevação. A imagem do Cristo, uma paisagem da natureza, do mar ou de uma floresta. Quem sabe nessa paisagem podemos mentalizar os seus sonhos. Os sons da água do mar, que quebra as ondas sobre as praias, dos pássaros em uma floresta, de uma cachoeira que corre. E nos integramos ali, como se estivéssemos naquele ambiente, sentindo os aromas, sentindo todas as sensações e respirando profundamente. Nesse patamar de conexão com a obra do Criador, agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeçamos pela natureza tão maltratada nos dias atuais, pela humanidade, que precisa regenerar-se, da qual dependemos para sobreviver. Agradecemos pelas benesses da vida. Alimentemos este sentimento de gratidão, de nos sentirmos gratos pela existência e por todos os benefícios que nos foram concedidos ao reencarnarmos em um mundo em transição, em momento crucial para o nosso crescimento individual e coletivo. Não percamos de vista os objetivos desta nossa encarnação e desta nossa passagem aqui no orbe terrestre, esta rápida passagem da qual tendemos a colher os frutos necessários do aprendizado e da evolução espiritual. Que nos permita, Jesus, os bons espíritos, encerrar os trabalhos da noite de hoje, mantendo-nos em paz e buscando cultivar essa paz em todos os níveis do nosso ser e de nossa existência. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigado.